Oi, professores, tutores, intérpretes, interlocutores, todos os profissionais que me ouvem nesse vídeo. Bem, hoje eu quero conversar com vocês a respeito do funcionamento do nosso cérebro, para nós começarmos a discutir as deficiências e os transtornos. Isso se faz de enorme importância. Então, para exemplificar um pouquinho do que é funcionamento intelectual, eu vou perguntar assim para vocês: quem que nunca ouviu essa frase, essa afirmação? Você não aprende, mas você não aprende, sabe por quê? Porque você não presta atenção. Será que tem alguém que não ouviu isso? Ou enquanto aluno, ou enquanto tutor, ou de forma geral na nossa caminhada da educação? É muito comum, né, nós ouvirmos isso. Você não aprende porque você não presta atenção. Só que a questão do cérebro, como o cérebro funciona, como que ele regula as funções que nós temos, existe uma hierarquia, pessoal. Uma hierarquia de funções que acontecem para o desenvolvimento se dar. Então, eu marquei algumas coisas aqui para não esquecer de falar para vocês de forma alguma, porque uma coisinha que eu esqueço vai acabar atrapalhando aí a linha de raciocínio. O funcionamento cerebral, nós temos dentro dele algumas áreas que elas vão conduzir nossa aprendizagem. Essas áreas, elas regulam as funções e depois nós vamos ver as funções cognitivas. Então, onde entra o papel do professor nisso? O professor, ele entra no momento em levar o funcionamento cerebral a acontecer, ajudar o desenvolvimento do funcionamento cerebral. Então, nós temos o funcionamento cerebral, onde nós podemos favorecer isso, e o funcionamento cerebral, ele é responsável pelas funções cognitivas. As funções cognitivas, elas são do cérebro. Nós temos elas se não tivermos nenhum tipo de transtorno, se não tivermos algum tipo de deficiência. Na questão de aprendizagem, de desenvolvimento, as falhas neurais, elas acontecem nas funções cognitivas. Então, vamos lá. Como que eu ajudo o cérebro a trabalhar? Como que eu ajudo o cérebro a processar, regular de forma adequada para ter a aprendizagem? O primeiro ponto é a emoção. Emoção, afetividade. Nós sabemos que muitos alunos que vêm para a escola, que passam por inúmeros fatores de tristeza, de solidão, de problema em casa, fora da escola. Isso foi falado inclusive por alguém da secretaria no replanejamento, não me lembro a pessoa, mas essa pessoa citou a questão, eu acho que foi uma médica, se eu não me engano. Ela citou, melhor dizendo, a questão da emoção. Então, a emoção é o primeiro ponto para o nosso cérebro funcionar. E nós, como adultos, também acontece a mesma coisa. Muitas vezes a gente fala assim, tenta fazer alguma coisa, meu Deus, desculpa, não sei onde eu tô com a cabeça. Eu tento fazer alguma coisa, mas aquele problema que eu tenho não tá saindo da minha cabeça. Isso é a questão da emoção. Um segundo ponto é a motivação. A motivação, a gente pode favorecer essa motivação ou não favorecer a motivação. Sem uma motivação aflorada, é muito difícil da aprendizagem ocorrer. E depois que vem a atenção. Então, vejam só, se o aluno que não presta atenção, ele não está conseguindo aprender, como a gente às vezes já falou ou já ouviu,
antes da atenção, há dois fatores muito importantes, que é a emoção e a afetividade, que é a mesma coisa, né? Há teóricos que falam sobre emoção, há teóricos como Piaget que falam da afetividade, Vallon sempre fala sobre emoção, e a motivação. Essas três questões que eu disse até agora, esses três pontuamentos, nós podemos, com as nossas atitudes, favorecer isso. Depois, pessoal, vem o meio. O meio, e o nosso papel aí no meio é muito importante, porque eu acredito que vocês já tenham ouvido falar na plasticidade cerebral, né? O cérebro, ele faz as sinapses. As sinapses é quando ocorre a junção de um neurônio a outro para formar uma nova informação. E com isso acontece a plasticidade cerebral, que antes não se acreditava na plasticidade cerebral. Então era pensado assim, uma pessoa, ela não tem um braço, ela não vai conseguir a ter ações que substituam esse braço. E hoje é provado ao contrário pela neurociência, que as sinapses, a junção aí de neurônios para gerar um novo conhecimento, o nosso cérebro ele vai se adequando às situações, desde que essa adequação ela seja oferecida. Então, a plasticidade cerebral, ela existe muito. E onde que eu falo para vocês da plasticidade cerebral? Que é o nosso papel? Nas estratégias. Quando eu crio estratégias para o meu aluno, que ele não aprende por aqui, mas eu crio uma estratégia por aqui, esse meio onde nós estamos está favorecendo integralmente as novas sinapses, ou seja, a plasticidade cerebral. E por último, a memória. A memória, nós sabemos que é onde nós guardamos e regulamos o que passamos, né? E a memória, ela vai estar presente no funcionamento cerebral, mas também como função cognitiva. Então, onde que nós podemos atuar dentro do funcionamento cerebral dos nossos alunos? Aí a nossa ação entra na emoção, na motivação, o que a gente oferece no meio, que isso favorece a plasticidade cerebral, né, o acontecimento de novas sinapses e a memória, certo? Então, eu pulei a atenção, é a emoção, a motivação, atenção, meio e memória, são 5. O cérebro ele tem 5 funções, certo? Nessa minha última fala eu pulei a questão da atenção, é emoção, motivação, atenção, o meio, que favorece a plasticidade cerebral e a memória, certo? Então, isso são as funções que o funcionamento cerebral é aonde ele regula as funções que o cérebro tem e nós podemos trabalhar em cima dessa regulação. Bom, então eu disse para vocês que funcionamento cerebral é onde se regula as funções. Agora vocês podem me perguntar, Raquel, quais são as funções que o cérebro tem? As funções cognitivas. Então, as funções cognitivas, que são as funções cerebrais, elas se encontram em pontos diferentes do nosso cérebro, certo? No hemisfério direito, no hemisfério esquerdo. Cada parte do nosso cérebro, ela é responsável por uma função. Nessa questão das funções, não sei se eu vou conseguir assim, me expressar para vocês da forma que eu queria, mas nessa questão das funções, como são habilidades que o cérebro tem, nós não conseguimos modificá-la, mas nós conseguimos fazer o quê? Caso a criança tenha alguma falha nessa função, nós conseguimos ajudar na plasticidade cerebral, oferecendo estratégias, oferecendo formas dessa criança vir a se desenvolver. Então, a primeira função cognitiva que nós temos é a memória. Vejam que a memória ela é função cognitiva, mas também ela é funcionamento intelectual. A memória, nós temos
A memória operacional. Vou dar um exemplo para vocês de memória operacional, a questão de dirigir. Não sei se já aconteceu com vocês, quando a gente faz sempre o mesmo caminho, o mesmo caminho. Às vezes a gente sai da casa da gente, a gente chega no nosso destino e a gente não parou uma vez para pensar, troco marcha, acelero, breco. Foi algo mecânico que nós fizemos. Essa questão mecânica, quem é responsável é a memória operacional. Nós temos também a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é onde nós armazenamos as informações mais recentes. E a memória de longo prazo, então, onde nós armazenamos as memórias mais distantes. Muitas vezes a gente fala assim, puxa vida, eu ensino, ele fez agora. Amanhã, o que aconteceu? Parece que esqueceu tudo. Esse estudante, ele provavelmente vem a ter o quê? Um comprometimento na memória de longo prazo. A memória dele é de curto, certo? Ah, mas então ele não é para ser meu aluno. Aqui nós não estamos falando nada dessa questão específica de nível. Eu estou exemplificando para vocês as formas de memória. E depois nós temos também, gente, a memória visual. Muitas vezes é colocado assim, com o aluno da educação especial, é bom trabalhar a imagem, eles guardam. Porque provavelmente vem a ser uma característica desse estudante, então, a memória visual. O que eu mostro em figura, em imagem, para ele é muito importante. Então, uma habilidade que o nosso cérebro tem é a memória. Depois é a percepção. A percepção, ela é o quê? Ela é a aquisição daquilo que ela absorve dos sentidos. Bom, tem um público nosso aí que o comprometimento dele na percepção é muito grande, que é o autista, não é? Vocês já devem ter ouvido falar que o autista ele vai ter a questão da repulsa ao som alto. Muitas vezes ele é seletivo na alimentação, ele não gosta do toque, né? Essas questões são internas, são cerebrais. Por isso que o autismo ele é considerado, né, um transtorno de nível multissensorial. Praticamente todos os sentidos dele ele vai ter, não é algo aí diferenciado. Então, não é porque ele não gosta do som, ele não gosta de toque. A função cognitiva dele, que é a percepção, ela é comprometida. Ou seja, o cérebro não manda, melhor dizendo, essa função para ele. Linguagem, e se nós formos falar em linguagem, né, que é uma outra função, quanto que nós poderíamos falar? O que é linguagem? O que é comunicação? Linguagem e comunicação é a mesma coisa que fala? E o surdo, então? Ele não tem comunicação? Ele não tem linguagem? Não é? Então, quando nós pensamos em linguagem, em comunicação, são as formas que essa pessoa usa para ter esse objetivo, que é se comunicar. Então, a linguagem, ela não é única para todos. Nós temos hoje, eu vou citar o nome de um aluno da Escola Terezinha Villani, que nós temos a tutora aqui no grupo, né? O aluno Daír, ele tem a linguagem seletiva. Na escola, o dia que eu conversei com a mãe dele, ela disse que na escola ele nunca falou. Só quando ele pegou um vínculo com uma pessoa, ele não fala. Às vezes, nem a comunicação ele acaba tendo, porque ele não vai ao banheiro. Ah, mas que menino sem graça, não quer falar com os outros, não. A questão da função cognitiva, a linguagem dele, é muito complicada e isso está aumentando muito. Alunos que não falam. Tem também um aluno na Escola Maria do Carmo.
ele não está com tutor ainda, porque foi agora no finalzinho de fevereiro, comecinho de março, a avaliação dele. Mas é um aluno que não fala. Comigo mesmo, ele não abriu a boca. Com a mãe, ali na frente, o tempo que nós ficamos juntos, ele não fala. Ele é totalmente seletivo. Ou seja, dentro da função cognitiva, linguagem, ele tem um comprometimento. Bom, funções executivas. Função executiva é tudo aquilo que nós conseguimos organizar dentro do nosso cérebro para as nossas ações. É a regulação das nossas ações. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar. Nossa, tal pessoa da sala de recurso, da APAE, ou algum aluno que tem tutora. Gente do céu, não sei, parece que é fora da casinha, não pensa o que vai fazer. Olha cada coisa que faz fora de hora. Isso, gente, é a função executiva. Nós conseguimos, pelo nosso, por essa função que nós temos, agora é hora de falar sobre isso, daqui 5 minutos vai falar sobre outra coisa, perante certas pessoas eu não faço isso. Muitas vezes, o aluno da educação especial e da educação inclusiva, o comprometimento na função executiva dele é muito grande. E dentro da função executiva vai entrar a questão da sexualidade. Muitas pessoas com alguma deficiência, com algum transtorno, a sexualidade deles não é que é aflorado, é a mais que o outro, não é apenas isso. É a falta da regulação, do controle, do autocontrole. E quem é responsável por isso é a função executiva. Depois a atenção. Vejam só que a atenção, ela é função cognitiva, mas também ela faz parte do funcionamento cerebral. Então a atenção é algo muito importante para o desenvolvimento, para a aprendizagem. Então, é algo que o cérebro tem ou não, e também, dentro do funcionamento cerebral, a atenção é algo que nós podemos promover para essa criança. Podemos promover como? Trabalhando emoção e motivação. O aluno com TDAH, transtorno de déficit de atenção, o foco dele, a diferença que ele tem cognitivamente de atenção em relação a nós que não temos o TDAH é imenso. E para finalizar, praxia. Praxia é uma função cognitiva também. Nós temos um aluno que não tem praxia, no caso, o Heitor, que é aluno da Bruna, lá de Pedreira. O Heitor, ele tem apraxia. Ou seja, ele não tem praxia. Então, praxia é a ligação neural com a nossa ação verbal e de movimento. Então, eu tenho praxia. O meu cérebro comanda a minha fala e os meus movimentos. Quem tem apraxia não tem isso. Então, a apraxia, ela pode ser de ordem verbal ou motora. E a apraxia, o não ter praxia, não vai comprometer nada do cognitivo. Muitas vezes essa criança, ela não consegue se expressar, a fala dela, ela precisa de uma fono de forma intensiva, certo? Mas a fala, ela não é regulada com o que o cérebro determina. Então, eu precisei colocar isso para vocês, tanto do funcionamento cerebral como da função cognitiva, porque muitos dos casos que nós vamos conversar de deficiência e de transtorno, eles têm ligação total. Então, funcionamento cerebral, pessoal, só para dar uma resumidinha rápida, que é a emoção, a motivação, a atenção, o meio e a memória. Isso regula as funções que o nosso cérebro tem e aí nós podemos trabalhar, nós podemos favorecer isso. Agora, o funcionamento cerebral, ele regula as funções.
Quais são as funções cognitivas? A memória, a percepção, a linguagem, função executiva, atenção e praxia. As funções cognitivas são habilidades que o cérebro tem e que nós, com as nossas estratégias, com as nossas ações, a gente consegue fazer o quê? Com que essas habilidades venham a se desenvolver ou não. Quando eu falar para vocês de deficiência intelectual, que vai ser a nossa próxima aula, já no comecinho eu vou citar funcionamento cerebral. Então, quando a gente pensar em funcionamento cerebral, é pensar sempre no quê? Nas funções que o cérebro tem. Essas funções, elas trazem habilidades para o ser humano. Trazem ou não trazem. Então, o funcionamento cerebral, para nós ajudarmos com que o desenvolvimento cerebral dessa criança se desenvolva, nós temos que trabalhar em cima da emoção, motivação, atenção, meio e memória. Fazendo isso, nós vamos favorecer com que as funções cognitivas, que são as habilidades que o cérebro tem, venham a ficar cada vez melhores, que são a memória, a percepção, a linguagem, a função executiva, a atenção e a praxia. Então, quando nós formos conversando daqui para frente a respeito dos transtornos, eu vou voltar sempre nisso, falando para vocês, olha, pessoal, fazendo isso, nós vamos desenvolver tal função cognitiva. Mas, para eu poder fazer isso, vocês tinham que conhecer um pouquinho a respeito disso. Mais uma vez, gente, muito obrigada. Eu sei que eu acho que a parte mais, assim, difícil é essa da nossa videoaula de hoje, mas o que vocês precisarem, as dúvidas, sempre me perguntem, por favor. Que o que eu souber no momento eu vou responder para vocês e o que eu não souber eu vou pesquisar, eu vou me informar e repasso para vocês. Gente, muito obrigada, um grande abraço.